Olha só, que bom você tocar nesse ponto. Cara, eu nunca vivi isso na vida. Ontem o Estadão entra em contato comigo, escute essa. Ô, Chiquini, aqui é do Estadão, checagem do Estadão. Eles já entraram outras vezes comigo, mas de postagem normal, né? Nós vimos que você fez uma postagem do caso do Felipe Martins, falando que não tem minuta do golpe no processo. Mas a gente checou o processo e existe a minuta do golpe. Cara, vocês viram isso? O Estadão tá defendendo a PGR. Virou checagem de prova processual, cara. Aí eu fiz uma nota lá respondendo por que eles fizeram isso agora. Porque está nas vésperas do julgamento do Felipe Martins. Né? Atualizações do caso do Felipe Martins. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes pediu para reforçarem, aumentarem a fiscalização da tornozeleira eletrônica do Felipe, para que seja uma fiscalização diária. Por que será? Por que será? Nós estamos nos últimos 3 dias das alegações finais. O que é alegações finais? É o último momento de defesa, tá? Alegações finais escrita. Então, o último momento de defesa escrita é alegações finais. Faltam 3 dias para terminar o nosso prazo. Já estamos indo para 300 páginas de alegações finais, batendo de cinta nessa acusação fraudulenta. Então, veja, nossa tese é muito simples. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e está sendo julgado por uma reunião que não participou. O que nós estamos fazendo? Dissecando os 78 terabytes, mas assim, usando tudo que existe contra eles mesmos. Daqui 3 dias a gente apresenta a última defesa, que é alegações finais. Aí o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, vai pedir data para o julgamento. Então está chegando ao fim, tá? O caso do Felipe Martins. Daqui 3 dias vem o prazo, então vai vir final de semana. Provavelmente até sexta da semana que vem nós vamos ter data do julgamento do núcleo 2, que é o do Felipe Martins. Julgamento televisionado, igual foi o do presidente Bolsonaro. A acusação pede a condenação do Felipe Martins com base exclusivamente no depoimento do Mauro Cid, desconsiderando todas as demais provas testemunhais e documentais que, inclusive, nós apresentamos. Para finalizar a minha fala, a principal testemunha do processo, que diz que Felipe Martins não participou da reunião, é uma testemunha, Marco, do Ministério Público. O Ministério Público, o PGR, indicou uma testemunha ser ouvida. A testemunha do PGR fala pro PGR, Felipe Martins não estava nessa reunião. E o PGR desconsidera essa testemunha e fala que quem fala a verdade é o Mauro Cid. É essa atualização do caso, Marco. Obrigado. Eu acho que é sempre importante a gente fazer esse monitoramento, porque o caso dele é absurdamente emblemático e vai ser também, eu tenho certeza que vai afetar a relação Estados Unidos-Brasil. O caso do Felipe nós Martins... contratamos um advogadaço nos Estados Unidos, esqueci de falar. Cara, um dos maiores advogados criminalistas dos Estados Unidos, conseguimos contratar ele. Porque nos Estados Unidos, você consegue fazer contrato de êxito, porque lá as indenizações são muito milionárias, né? Então, cara, eu acho que um dos maiores criminalistas dos Estados Unidos, nós vamos anunciar o nome dele, tá? Tô dando exclusivo para vocês, ninguém sabe disso, tá? Provavelmente nós vamos anunciar hoje. Contratamos um dos maiores criminalistas dos Estados Unidos para advogar contra o CBP lá nos Estados Unidos, contra os caras que fraudaram a entrada do Felipe Martins. Porque é o seguinte, então, ele vai buscar uma indenização do governo americano e da empresa que faz... É uma empresa que é contratada também ou é um órgão do Estado? Eu acho que o CBP acho que é o órgão do Estado. Quando você chega no aeroporto, aqueles agentes ali, aquele é o CBP. Né? Tá. Então já tem, a princípio, 4 nomes de envolvidos nas fraudes. Tá? E daí agora esse advogado aceitou a ação porque ele viu que é crível. Então como que funciona nos Estados Unidos? É assim, você apresenta o case para o advogado, ele vê a possibilidade de ganhar muito dinheiro, porque no Brasil a indenização por dano moral é R$6 mil, né? Nos Estados Unidos é 100 milhões. Uhum. Lá é diferente. Lá o cara resolve o futuro dos netos com uma indenização, né, nos Estados Unidos. Aí o cara viu o caso e falou, cara, esse caso aqui é maravilhoso. Eu quero.
Então, imagina, um dos maiores advogados dos Estados Unidos, um figurão criminalista lá, pegou a causa. Então, imagina, o bicho vai pegar. E tem gente que um dia nós vamos contar, que a gente acha que é gente nossa, tá? Que estava tentando fazer lobby lá nos Estados Unidos para atrapalhar o caso do Felipe Martins. Interessante, interessante. Agora a gente vai acompanhar o desenrolar disso daí, né, Chiquini? Vamos ficar atento sobre tudo isso que está acontecendo. Por quê? E eu quero colocar um vídeo aqui para debate, chamar o Enio para essa pancadaria agora. O resgate do soldado Moraes. Olha essa matéria do Poder 360. Dá uma olhada nisso. O resgate do soldado Moraes! Em 23 de setembro, Donald Trump citou publicamente que teria um encontro com o presidente Lula. O governo Lula quer incluir no pacote de negociação com os Estados Unidos uma revisão das punições impostas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, enquadrado na Lei Magnitsky. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Em 30 de julho, o governo dos Estados Unidos anunciou a inclusão de Moraes na Lei Magnitsky, utilizada para impor restrições financeiras e econômicas a autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos humanos ou corrupção. A gente já tinha comentado sobre essa matéria, mas isso está acontecendo agora, nesse instante. O Lula ele vai querer, se ele for falar com o Trump, pelo menos a narrativa, o roteiro que ele está construindo aqui, é que ele vai colocar o Moraes no bolo, Enio. Acho muito difícil, né? Porque senão seria uma demonstração ali na minha opinião, né? Seria uma demonstração de fraqueza muito grande, né? Do governo americano. Ele coloca uma pessoa que ele entende como violadora de direitos humanos e aí, pouco tempo depois, ele retira essa pessoa por uma negociação comercial. Não acredito que vai ser o caso, né? A menos que haja ali uma pressão muito grande por parte do Brasil, mas eu não vejo o Donald Trump recuando, né? Acabou de colocar, inclusive, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, seria assim, uma demonstração, um recuo muito grande, né? Diante do que é a aplicação da Lei Magnitsky. Mas, Marco, eu queria fazer uma perguntinha para o Chiquini, não sei se é possível. Claro. Uma perguntinha para o Chiquini sobre a situação do Felipe Martins. Pode ser? Óbvio. Chiquini, eu vi um vídeo, eu vi o vídeo não, né? Uma audiência, que agora eu não me recordo qual foi, na qual você estava fazendo perguntas para o Fábio Shor, que é o delegado, para quem não sabe, é o delegado da Polícia Federal, que é basicamente responsável por conduzir esses inquéritos do ministro Alexandre de Moraes. Em determinado momento, Chiquini, você começa a perguntar para ele sobre a questão da viagem do Felipe Martins. E ele deu uma resposta bem evasiva, assim, tentou ali sair pela tangente e tal. O que eu gostaria de saber é o seguinte: as autoridades brasileiras tinham informação de que o Felipe Martins estava no Brasil antes do pedido de prisão preventiva? Maravilhosa pergunta. Muito boa pergunta. A gente tem batido nisso. O que acontece? Por que eu perguntei isso para o Shor? O Shor pediu a prisão do Felipe Martins. Foi o delegado Fábio Shor que pede a prisão do Felipe Martins. O que ele usa para pedir a prisão do Felipe? Um documento de DocX, um documento de Word, apócrifo, sem assinatura, uma tabelinha lá, que colocava que o Felipe Martins estava dentre os passageiros que viajaram para os Estados Unidos com o presidente Bolsonaro no final do mandato de 22. Ele usa esse documento para pedir a prisão. Tá? Só que quem viaja para o exterior com o presidente tem um documento oficial que é publicado em diário oficial. Então eu pergunto para ele, por que o senhor usou esse documento? Que não tem validade nenhuma, é um documento de Word sem assinatura, e não usou o documento oficial do Diário Oficial da União, que não tinha o nome do Felipe Martins. O que ele ia responder? Sabe o que ele respondeu? Eu não sabia que existia documento oficial publicado no Diário Oficial. Ele respondeu isso. Um delegado da Polícia Federal investigando o maior processo da história que ele teve na mão e que ele terá, né? Vem com uma respostinha dessa que ele não sabia que
havia um documento oficial publicado no Diário Oficial da União que não tinha o nome do Felipe Martins. Aí eu sigo. Tá bom, e quando você descobriu que ele não viajou, por que você continuou insistindo que ele teria viajado? Não, porque daí a gente tinha que investigar melhor se o documento que estava no Diário Oficial não era alterado. Você imagina. Cara, o Felipe Martins foi preso com um documento que não existia no mundo real, não existia no mundo formal, né? Se não está publicado no Diário Oficial, é um documento que não existe. Porque o documento do Diário Oficial não tinha o nome do Felipe. Aí o PGR pede a liberdade do Felipe um mês depois, né? Aí o Shor surge com um documento falso do governo americano. Ele surge com outro documento que depois o governo americano falou que aquele documento não era real. E a prisão do Felipe se estende por mais 5 meses, com um documento que depois o governo americano disse que era fraudado. Quem fraudou? Como que ele conseguiu esse documento? Da onde surgiu esse documento? Esse é o processo do Felipe Martins, é uma bizarrice. Marco, posso? Tem tempo só para mais uma questão? É porque essa questão do Felipe Martins é uma questão muito bizarra, né? Pra gente, isso é um trabalho que a gente tem que ter aqui de memória, né? Pra gente não esquecer essas bizarrices. Porque a gente vai somando as coisas com o passar do tempo e aí parece que esses absurdos não aconteceram. Parece que é só mais uma estatística. Mas o Chiquini também, e aí você pode me corrigir, Chiquini, por favor. Nessa audiência, quando você aponta que ele utiliza que o delegado Fábio Shor utiliza esse documento, e aí, se eu não me engano, é você ou alguém da sua equipe que diz assim, mas você sabia que você não poderia usar isso como prova e tal, e o Fábio Shor meio que fala com indiferença, assim, mas eu sou delegado no Brasil, então não tem problema eu usar esse documento, que nos Estados Unidos eu não poderia usar. Tem um documento... Então, não sei se você lembra desse momento, mas foi... Eu lembro também disso. Para mim ficou assim, eu fiquei chocado com uma narração dessa. É que tem 2 documentos americanos. Tem um documento que não é um documento oficial, que é Travel History, o nome desse documento. É um histórico das companhias aéreas, tá? Só que esse documento vem no rodapé dele bem assim, não tem valor oficial. Porque é um documento que é fornecido pelas companhias aéreas, esse Travel History. Então, sem uma checagem oficial, o governo não se compromete daquelas informações, entendeu? E tem um outro documento que é o oficial, fornecido pelo governo americano, que é o I-94, se eu não estou enganado, acho que é esse o nome do documento, tá? Porque eu não atuo nesse processo nos Estados Unidos, né? Eu sou advogado do Felipe aqui no STF só. Mas é exatamente, I-94 é o documento oficial. O Shor, quando é contra a liberdade do Felipe Martins, ao invés dele apresentar o documento oficial, que é o I-94, que dizia que Felipe Martins não entrou com o Bolsonaro, ele vem com esse documento Travel History, que não tem valor probatório. Então ele, por exemplo, o Moraes faz o seguinte, cara, é uma bizarrice em cima de bizarrice. A gente pede a liberdade do Felipe um mês depois, que ele tá preso. A gente não, eu não era advogado dele ainda, né? A defesa da época. A defesa pede a liberdade do Felipe Martins um mês depois que ele é preso. O PGR concorda com a liberdade. O Alexandre de Moraes manda intimar o delegado para o delegado se manifestar. Em nenhum processo da história do mundo isso existe. Entendeu? Pedir pro delegado se manifestar, o delegado não é parte. Aí o Shor vem com um documento. Não, ele entrou sim. E ele vem com esse documento que não tem validade legal, que é o Travel History, que diz oficialmente assim, não tem validade oficial. Por que ele não veio com o documento oficial do governo americano, que é o I-94? O I-94, que daí a gente trouxe para rebater esse Travel History, dizia que o Felipe Martins tinha entrado em setembro, só nos Estados Unidos, por Nova York, e não em dezembro com o Bolsonaro. Foi assim, com muita pressão da mídia, que o Alexandre de Moraes colocou o Felipe Martins em liberdade com tornozeleira eletrônica. O que eu falei aqui é só a ponta do iceberg. Quer saber mais sobre esse assunto? Quer todos os bastidores? Então entre na nossa comunidade, chiquini.com.br. Lá você tem acesso a informações privilegiadas e sem máscara.